Ednaper caminhava pelas ruas estreitas de uma cidade esquecida, onde as luzes fracas dos postes mal conseguiam afastar a escuridão, e cada sombra parecia esconder segredos indesejados. O vento frio soprava contra o rosto dela, trazendo lembranças de noites semelhantes em terras devastadas pela guerra. Carregava apenas uma mochila simples, nada que chamasse atenção. Mas dentro de si havia algo muito mais pesado. Cicatrizes que nunca cicatrizaram por completo. Seus passos eram firmes, calculados, cada movimento medido com a disciplina de alguém que já sobreviveu ao impossível. O mundo via uma mulher comum, mas a verdade era que Snape carregava treinamento suficiente para enfrentar batalhões. Ela observava os detalhes ao redor. Uma janela quebrada, o barulho distante de garrafas, o silêncio anormal que envolvia aquela rua. Tudo em seus instintos gritava alerta. Anos no campo de batalha a ensinaram a reconhecer quando a calma era apenas uma máscara para o perigo. E naquela noite, cada fibra de seu corpo dizia que algo estava errado. Os olhos dela se estreitaram quando percebeu um reflexo metálico surgindo rápido demais em uma das esquinas. Não era o brilho inocente de uma lata velha, mas o reflexo de algo polido, controlado. Snape desacelerou o passo, como se apenas admirasse o ambiente, mas seus músculos se preparavam para a ação. O coração não acelerava. Estava no mesmo ritmo calmo de sempre, como nos dias de guerra. As ruas silenciosas soavam como um corredor de morte. Era a velha sensação da emboscada prestes a se fechar. Snape se lembrou das instruções que dera a soldados novatos anos atrás. Nunca confie no silêncio, ele costuma ser o prelúdio do fogo. A veterana respirou fundo, ajustou discretamente a postura e seguiu mais alguns passos. Cada sombra ao redor parecia respirar junto com ela, observando, esperando o momento certo. Então, do nada, a rua explodiu em movimento. 3 homens surgiram de uma viela, rostos cobertos por máscaras improvisadas, empunhando facas e barras de ferro. Seus passos eram apressados, mas não desajeitados. Sabiam o que estavam fazendo. Snape imediatamente calculou distâncias, ângulos, rotas de fuga, como se sua mente tivesse se transformado em um tabuleiro tático. Outro vulto apareceu atrás dela, bloqueando a saída. O cerco estava montado com precisão assustadora. Os homens sorriam com arrogância, acreditando que haviam encurralado apenas uma mulher sozinha. Snape, porém, não se movia como vítima. Seus olhos queimavam com a frieza de quem já vira o inferno e sobreviveu para contar. Ela sabia que não podia demonstrar medo porque medo alimentava predadores. Enquanto os assaltantes se aproximavam, ela manteve o olhar fixo, firme como aço. O jogo tinha começado, mas eles ainda não faziam ideia de que estavam jogando contra uma veterana. Entrega a bolsa e ninguém se machuca. Nos gritou um deles, tentando impor autoridade, mas sua voz tremia levemente. Snape percebeu cada detalhe. A respiração acelerada, o suor que escorria pela testa, a forma como o punho dele segurava a faca sem prática real. Já o homem à direita parecia mais experiente, os olhos atentos, os passos calculados. Era o líder. Ela ajustou a postura levemente inclinada, como se estivesse relaxada, mas, na verdade, já pronta para agir. Vocês não querem fazer isso, respondeu calmamente, a voz baixa, mas carregada de uma certeza que fez os criminosos hesitarem por um instante. O silêncio que seguiu foi pesado, e naquele breve intervalo, Snape analisou todas as possibilidades. 3 à frente, 1 atrás, uma pistola possivelmente escondida. Sua mente calculava probabilidades com a precisão de um computador, mas seu coração continuava calmo, firme, inabalável. O homem atrás dela avançou primeiro, achando que o elemento surpresa estava ao lado dele. Snape se moveu em um reflexo treinado por anos de combate. Girou o corpo, agarrou o braço dele e o torceu em um movimento seco. O grito do homem ecoou pela rua, mas antes que os outros reagissem, ela o empurrou contra a parede, desarmando-o.
O ferro caiu no chão com um estrondo metálico. O líder xingou e avançou, a faca erguida. Snape desviou para o lado, deixou o golpe passar no vazio e desferiu um chute preciso contra o joelho dele. O estalo foi audível e o homem caiu com dor. Os outros hesitaram, percebendo que a presa não era presa. O ritmo da emboscada havia mudado em segundos. O jogo já não era deles. A veterana recuou alguns passos, mantendo os olhos nos agressores. Ela não pretendia matar, mas também não daria chance de ser ferida. O instinto de sobrevivência a guiava com clareza absoluta. Cada movimento dela parecia ensaiado, como uma coreografia letal. O terceiro homem, mais nervoso, tentou atacar com a barra de ferro, mas seu golpe era desajeitado demais para alguém treinado como Snape. Ela desviou com facilidade, acertando o braço dele com um soco rápido que o fez soltar a arma. O ferro caiu, ecoando na rua como um gongo de derrota. O silêncio que seguiu foi perturbador. Os criminosos estavam em choque, incapazes de compreender como aquela mulher os havia virado do avesso em segundos. Snape respirou fundo, ajustando novamente a mochila nos ombros como se nada tivesse acontecido. O olhar dela atravessava os homens, frios e duros como lâminas. Eles recuaram, mas ainda não desistiram. O líder se levantou, mancando, a raiva queimando nos olhos dele. "Você não sabe com quem se meteu?" gritou, tentando recuperar a autoridade. Snape arqueou uma sobrancelha sem responder. O silêncio era mais forte que qualquer palavra. O medo começava a corroer a confiança deles. O cheiro de adrenalina estava no ar, quase palpável. Snape sabia que a emboscada não havia acabado. Estava apenas começando. A veterana ajustou a respiração, lembrando-se de quando estava cercada por insurgentes em desertos distantes, sem reforço, apenas ela e sua mente estratégica. O cenário agora era diferente, mas a sensação era a mesma, uma armadilha que só poderia ser vencida com frieza e inteligência. Seus olhos analisaram rotas de fuga, objetos ao redor que poderiam servir como armas improvisadas e até a posição dos postes de luz. Cada detalhe era calculado em segundos. Os homens estavam nervosos, mas ainda perigosos. O líder dava sinais de que chamaria reforço, talvez outros esperando em ruas próximas. Snape sabia que precisava encerrar aquilo rápido, mas também sabia que uma veterana não apenas sobrevive. Uma veterana vira o jogo. Ela deu um passo à frente sem pressa, como quem assume o controle da situação. O líder tentou manter a pose, mas o suor traía seu nervosismo. Os comparsas olharam para ele em busca de direção, mas só encontraram hesitação. Snape, com a voz firme, disse: "Vocês acham que cercaram alguém indefeso, mas foi vocês que caíram na armadilha." As palavras pairaram no ar, mais pesadas que qualquer soco. O impacto psicológico era imediato. Os homens sentiram a confiança escorrer por entre os dedos. A emboscada estava se voltando contra eles. E então, como se o destino quisesse provar sua força, passos ecoaram ao longe. Mas vultos surgiram da escuridão, reforços para os criminosos. Agora não eram 4, mas 6, talvez 7. A rua se encheu de inimigos e Snape estava no centro do cerco. Qualquer outra pessoa teria entrado em pânico, mas ela apenas respirou fundo, endireitou a postura e fixou o olhar nos novos rostos. Era como estar de volta ao campo de batalha, onde números nunca foram garantia de vitória. O coração dela batia firme, não de medo, mas de expectativa. A veterana sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Se essa introdução já te deixou preso, imagina o que vem pela frente. Não esquece, curta, se inscreva e ative o sininho, porque ainda vamos acompanhar como Snape transforma uma emboscada mortal em sua maior virada. Os novos inimigos cercaram Snape lentamente, confiantes de que a quantidade os tornava invencíveis. Mas a veterana permanecia imóvel, como uma rocha em meio à tempestade. Cada passo deles ecoava como tambores de guerra e cada sombra parecia engolir a rua um pouco mais. Ela reconhecia aquele padrão.
cercar, intimidar, esmagar pela pressão psicológica antes do primeiro golpe. Mas Snape já tinha enfrentado batalhões inteiros em desertos estrangeiros, onde cada minuto era uma negociação com a morte. O coração dela continuava calmo, frio, calculado, como o de um predador esperando a abertura. O líder, mancando, tentou se recompor diante dos reforços, gritando ordens desconexas que mostravam mais desespero do que comando. Os olhos dela não piscavam, analisando cada um dos 7 homens, estudando seus pontos fracos, as falhas de postura, a hesitação nos ombros. E no silêncio tenso que se instalou, Snape percebeu. Eles achavam que tinham a vantagem, mas a verdadeira presa eram eles. O primeiro ataque partiu de um homem alto que avançou com um canivete sujo, acreditando que a força física seria suficiente. Snape girou o corpo, desviando o golpe com facilidade, e acertou o antebraço dele com um golpe seco que fez o canivete voar pelo ar. Antes que caísse, ela já havia dado uma cabeçada precisa que o derrubou no chão. O impacto surpreendeu os outros, que hesitaram alguns segundos preciosos. Snape aproveitou o intervalo e chutou a arma caída para longe, eliminando a vantagem deles. O segundo inimigo veio com uma corrente de metal, balançando-a no ar como se fosse um chicote improvisado. Snape não recuou. Ao contrário, avançou, encurtando a distância e tornando a corrente inútil. Ela agarrou o braço dele, puxou-o para baixo e o jogou contra o homem já caído, derrubando os dois de uma vez. A rua virou um campo de caos. Snape era o centro de tudo. O líder rugiu de raiva e ordenou que atacassem todos juntos, mas Snape já havia previsto essa reação. 3 homens avançaram de uma vez, tentando sobrecarregá-la. Ela se abaixou, girou sobre o joelho e desferiu um golpe lateral que atingiu o tornozelo de um deles, derrubando-o com dor. Outro tentou agarrá-la por trás, mas Snape usou o próprio peso dele para projetá-lo sobre o corpo caído, criando uma pilha humana. O terceiro, mais rápido, conseguiu desferir um soco que raspou o ombro dela, mas Snape respondeu com um cotovelo certeiro no queixo, silenciando-o. A veterana respirava fundo, cada movimento fluindo, como se estivesse de volta aos treinos militares. A diferença era que agora não havia instrutores nem medalhas em jogo, apenas sobrevivência. Apesar da habilidade de Snape, os inimigos começaram a se reorganizar. Eles perceberam que lutar de forma desordenada era suicídio contra alguém treinado. O líder gritou instruções para cercá-la em pares, tentando imitar táticas de combate urbano. Snape sentiu a adrenalina crescer em suas veias, não como medo, mas como um lembrete familiar de que estava viva em meio ao caos. Cada passo que ela dava era calculado, cada respiração cronometrada com a precisão de quem treinou para lutar em situações desesperadoras. 2 vieram pela esquerda, 2 pela direita, tentando fechar a armadilha. Mas Snape sorriu discretamente, porque já tinha visto essa formação antes, dezenas de vezes. E cada vez que viu, foi ela quem saiu de pé. Os 2 da esquerda atacaram juntos, mas Snape abaixou-se e usou a força deles contra si mesmos, fazendo-os colidirem em pleno movimento. O barulho dos corpos batendo foi seguido de gemidos doloridos. Sem perder tempo, ela girou e acertou o joelho de um dos da direita com um chute devastador, derrubando-o instantaneamente. O outro, furioso, tentou agarrá-la, mas ela o surpreendeu com um soco direto no plexo solar, tirando-lhe o ar. Em segundos, 4 homens estavam incapacitados ou no chão, e os restantes começavam a duvidar do sucesso da emboscada. O líder suava em desespero, sua confiança se desfazendo como areia entre os dedos. Snape não disse nada. Não precisava. Sua postura falava mais alto que qualquer ameaça. No entanto, a veterana sabia que não podia prolongar a luta indefinidamente. O barulho podia atrair ainda mais reforços ou chamar atenção indesejada. Precisava encerrar rápido. Seus olhos se fixaram no líder. Quebrar a moral dele significava quebrar o grupo inteiro. Lentamente, Snape avançou em direção a ele,
e os que ainda estavam de pé hesitaram em se colocar no caminho. O líder ergueu a faca com as mãos trêmulas, mas a veterana continuou avançando como se fosse invulnerável. O peso de sua presença, a aura fria e letal, era mais devastador que qualquer golpe físico. "Última chance", disse ela, sua voz grave cortando o silêncio como uma lâmina. O líder gritou e partiu para o ataque em um gesto desesperado, movido mais pelo medo de perder o respeito dos outros do que por coragem real. Snape desviou com um movimento preciso, agarrou o braço dele e, em uma fração de segundo, o derrubou no chão com uma chave de braço dolorosa. O grito dele ecoou pela rua, misturado ao som seco do impacto. Os outros recuaram instintivamente, percebendo que a hierarquia havia sido destruída. Snape pressionou o braço dele contra o asfalto, mantendo-o imóvel com facilidade. "Vocês não têm poder aqui", disse, olhando para o grupo. O silêncio era absoluto. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Os olhos dos homens vagavam entre o líder derrotado e a figura implacável de Snape. O medo já não era mais escondido, mas estampado em cada rosto. Ela soltou o braço dele e se levantou lentamente, ajustando a mochila como se nada tivesse acontecido. Os criminosos recuaram ainda mais, agora divididos entre fugir ou tentar outro ataque suicida. Snape deu alguns passos para trás, não por medo, mas para dar a eles uma escolha. "Vão embora enquanto podem", disse em tom baixo, mas que soou como uma sentença. 2 deles aproveitaram a oportunidade e desapareceram na escuridão, correndo como ratos que abandonam um navio afundando. Outros 2 permaneceram paralisados, sem coragem de atacar nem de fugir. O líder gemia no chão, incapaz de se mover direito. Snape não relaxou. Continuava em alerta, pronta para qualquer reação inesperada. A veterana sabia que covardes podiam ser perigosos quando encurralados. O silêncio da rua agora parecia um campo de batalha, depois de uma vitória sangrenta. Corpos espalhados, respirações ofegantes e o peso da sobrevivência pairando no ar. Snape respirou fundo, o olhar firme e o corpo ainda em posição de combate, mas dentro dela a calma era absoluta. Sabia que tinha virado o jogo, que a emboscada planejada contra ela havia se transformado em uma lição inesquecível para aqueles homens. Ajustou a postura, olhou ao redor e percebeu que a rua voltava ao silêncio inicial, mas agora um silêncio conquistado. O perigo imediato havia passado, mas algo em seus instintos dizia que aquela não era a última vez que enfrentaria inimigos desse tipo. E com essa sensação, a veterana seguiu adiante, sabendo que ainda havia muito pela frente naquela noite. E aí, está curtindo ver como Snape transforma uma armadilha em oportunidade? Isso é só o meio da história. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora e ativa o sininho, porque o final vai ser ainda mais eletrizante. Snape caminhava pela rua deserta após o confronto, mas seus sentidos ainda estavam em alerta máximo, porque sabia que sobreviventes podiam voltar com reforços. O vento frio carregava um silêncio tenso, interrompido apenas pelos gemidos distantes do líder caído. De repente, um som metálico ecoou de um beco próximo, e a veterana parou imediatamente, o corpo rígido como aço. 2 homens surgiram armados, claramente chamados pelos outros antes de fugirem. Desta vez, não eram armas improvisadas, mas pistolas brilhando sob a luz fraca do poste. Snape respirou fundo, porque sabia que agora a luta havia mudado de nível. Não era mais apenas sobre força física, mas sobre estratégia de sobrevivência contra projéteis letais. O campo de batalha urbano havia se transformado em um tabuleiro mortal. Ela ajustou a postura sem demonstrar medo e calculou cada passo como se cada segundo fosse uma eternidade. Os homens sorriram com arrogância, acreditando que o poder das armas resolveria o que a força bruta não conseguiu. Um deles gritou para ela ficar imóvel, mas Snape sabia que hesitar significava morte.
Em um movimento rápido, lançou a mochila contra o rosto do primeiro atirador, criando segundos preciosos de distração. Ao mesmo tempo, rolou para o lado, desviando-se da mira do segundo. Os disparos ecoaram pela rua, ricocheteando nas paredes como trovões metálicos. Snape se agachou atrás de um carro abandonado, sentindo a vibração das balas que atingiam a lataria. O cheiro de pólvora encheu o ar, trazendo lembranças dolorosas de guerras passadas. Mas, ao contrário de muitos, essas memórias não a enfraqueciam. Elas a fortaleciam. A veterana respirava em silêncio, ouvindo os passos dos inimigos se aproximando. Eles acreditavam que a tinham encurralado, mas Snape já havia planejado sua reação. Com calma calculada, arrancou um pedaço de metal solto do carro, pesado o suficiente para servir de distração. Arremessou-o contra uma parede próxima, e o barulho fez um dos atiradores disparar na direção errada. No mesmo instante, ela se ergueu como um raio e avançou contra o outro, desferindo um golpe certeiro que fez a pistola dele cair. O choque estampado no rosto do homem mostrava que jamais esperava tamanha velocidade. Snape chutou a arma para longe e o derrubou com uma sequência de golpes implacáveis. O segundo atirador, distraído pelo som, percebeu tarde demais que estava sozinho. O homem restante recuou, tentando mirar novamente, mas suas mãos tremiam com medo. Snape avançou em linha reta, os olhos fixos nele, como um predador prestes a dar o bote. O coração dele acelerava tanto que o barulho parecia preencher o silêncio da rua. Quando puxou o gatilho, Snape já havia se lançado para o lado, rolando no chão e surgindo perto o bastante para desarmá-lo com um golpe rápido. A pistola deslizou pelo asfalto, longe do alcance dele. O desespero tomou conta do agressor, que tentou correr, mas Snape o agarrou pelo casaco e o jogou contra a parede. O impacto ecoou e o homem caiu, derrotado. O silêncio voltou a reinar, interrompido apenas pela respiração controlada de Snape. Ela recolheu a mochila caída, sacudiu a poeira e verificou o ambiente ao redor. Havia corpos gemendo, armas espalhadas e um rastro de destruição que parecia cena de filme. Mas para Snape, aquilo era apenas mais uma noite de sobrevivência. O instinto dizia que a ameaça havia sido neutralizada. Ainda assim, seus olhos continuavam varrendo cada canto, porque veteranos nunca baixam a guarda antes da hora certa. A calma dela contrastava com o caos do cenário. Enquanto caminhava para sair da rua, ouviu passos apressados ao longe. Não eram inimigos, mas moradores atraídos pelos tiros. Vozes murmuravam em pânico, algumas chamando a polícia. Snape sabia que não podia ser vista ali. Não podia se tornar o centro de perguntas que jamais responderia. Ajustou o capuz, acelerou o passo e desapareceu em uma viela escura antes que alguém a identificasse. A veterana carregava consigo a certeza de que, mais uma vez, havia vencido o impossível. Mas dentro dela, uma chama permanecia acesa, a lembrança de como a guerra nunca a deixou de fato. Cada confronto na vida civil era apenas uma extensão do campo de batalha que viveu anos atrás. Snape encontrou refúgio em um galpão abandonado onde costumava treinar sozinha. O silêncio ali era diferente, não ameaçador, mas acolhedor. Deixou a mochila no chão e respirou fundo, permitindo que a tensão escorresse de seus músculos. Fechou os olhos por alguns segundos, lembrando de rostos que ficaram para trás na guerra, companheiros que nunca voltaram. Essa lembrança lhe dava força, mas também um peso que jamais abandonava. Cada emboscada, cada luta, era uma forma de honrar aqueles que não tiveram a mesma chance de sobreviver. Enquanto lavava as mãos em uma pia enferrujada, observou o reflexo no espelho quebrado. Viu ali não apenas uma sobrevivente, mas uma guerreira que carregava cicatrizes invisíveis. A mulher comum que o mundo via era apenas uma máscara. Por trás dela havia uma tempestade contida, pronta para se soltar quando necessário. Snape sorriu discretamente, um sorriso frio, mas verdadeiro. Sabia que jamais poderia escapar de quem era.
E no fundo, não queria. Naquela noite, deitada em um colchão velho, ouviu sirenes distantes ecoando pela cidade. Os criminosos provavelmente seriam encontrados, mas ninguém jamais acreditaria na história que contariam. Quem acreditaria que uma única mulher havia derrotado todos eles? O mundo civil nunca entenderia a diferença entre uma pessoa comum e uma veterana de guerra. Snape fechou os olhos, deixando o sono vir lentamente. Mas antes de adormecer, uma certeza se firmou em sua mente. Se tentassem novamente, ela estaria pronta. Sempre estaria. E assim, a emboscada planejada para destruí-la se transformou em sua maior demonstração de poder. Aqueles homens descobriram tarde demais que haviam atacado a pessoa errada. Snape não era apenas uma sobrevivente. Era a própria definição de força e resiliência. Enquanto o mundo seguia seu curso, ela continuava caminhando nas sombras, carregando sua história e sua coragem. Porque no fim, a emboscada mortal não a derrotou. Ela a virou do avesso. Ela a venceu. Se essa história te prendeu até aqui, imagina o que ainda vem por aí. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal, porque muitas outras histórias de veteranas implacáveis estão chegando e você não vai querer perder nenhuma delas.